e nós continuamos em uma residência, onde a gente tem vários exemplos de transformação de energia elétrica em outras fontes de energia. Nós temos aqui, por exemplo, na sala de TV, uma companheira nossa que a gente nos acompanha e é quase um membro da família. Aqui nós estamos tendo uma consumidora baixa, considerada baixa de eletricidade, onde ela está transformando a energia elétrica em energia luminosa e também energia sonora. E uma companheira dela que está aparecendo aí a partir da década de 80, o videocassete, e que já agora no ano 2000 está perdendo caminho especificamente para o DVD. Outro equipamento que também é bastante comum nos lares brasileiros é o aparelho de som, que a garotada adora ouvir um som. E aqui está havendo a transformação da energia elétrica em energia sonora. Como nós falamos no bloco anterior, a iluminação ela também representa pouco em relação a outros equipamentos na nossa conta de eletricidade. Porém, ela é bastante importante. Nós estamos falando da lâmpada incandescente, onde a gente observa que a grande maioria da eletricidade produzida, consumida, ela é transformada em calor e não em luminosidade. Aqui a gente tem um exemplo de uma lâmpada fluorescente, onde ela tem uma economia de até 80%. Porém, ela tem uma diferença, principalmente em relação à luminosidade. Isso vai fazer uma diferença quando a gente vai observar a cor do objeto. Porque a reflexão da luz sobre a roupa vai influenciar especificamente como a gente vê. Por exemplo, numa vitrine de uma loja, é utilizada uma luz onde ela vai realçar a cor do vestuário. Aqui agora a gente está na cozinha, onde a gente tem diversos equipamentos que consomem eletricidade. Então, uma grande fonte de consumo em uma casa. Aqui nós temos o liquidificador e a batedeira, que também é bastante comum. O liquidificador e a batedeira, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. Outro equipamento que está se tornando cada vez mais comum nos lares brasileiros é especificamente o micro-ondas, aonde ele vai fazer uma transformação um pouquinho mais complexa. Ele tem um gerador de micro-ondas ali, que ele vai fazer com que emita micro-ondas em cima dos alimentos, e a própria água dos alimentos é que vão cozinhar. Vai acontecer mais ou menos o seguinte, é como se várias bolinhas, como se as moléculas fossem bolinhas, elas vão se agitando. E essa agitação vai fazer com que produzam energia térmica e, consequentemente, cozinhem os alimentos. Agora aqui nós temos um grande vilão da cozinha, que é a geladeira. Bem, como a gente já sabe, falamos lá, as geladeiras hoje em dia, quando a gente vai na loja, ela tem um selo, que é o selo do Procel, que ela tem várias graduações. Quanto mais próxima ela for do ar, mais econômica ela é. Porém, isso não determina somente a economia dela. Outra coisa que a gente pode fazer economia é em relação à abertura e fechamento. Quando a gente vai pegar alguma coisa na geladeira, pegar tudo que a gente quer numa vez só, porque isso faz com que entre calor aqui e a geladeira necessite gastar mais energia. Nós temos também aqui, no caso, um freezer. Esse também é um grande vilão. Porém, o freezer nós devemos ter aqui com os alimentos que a gente realmente vai utilizar, porque ele é um grande consumidor, assim como a geladeira. Agora nós vamos ver, na questão 5 do Enem de 2001, um gráfico que representa um consumo de uma casa média brasileira. A distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. Nós temos no gráfico aqui que a geladeira consome cerca de 30% de energia, as lâmpadas incandescentes 20%, a TV 10%, a máquina de lavar 5%, o chuveiro 25%, o ferro elétrico 5%. E os outros equipamentos 5%. Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis. Primeiro, a potência do equipamento. Segundo, as horas de funcionamento. Terceiro, o número de equipamentos. O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de
Alternativa A, apenas a primeira. Alternativa B, apenas a segunda. Alternativa C, apenas a primeira e segunda. Alternativa D, apenas a segunda e terceira. Alternativa E, a primeira, segunda e terceira. Na nossa questão, ele coloca 3 variáveis para o consumo dos equipamentos, que é a potência do equipamento, o número de equipamentos e o número de horas. Essas 3 variáveis são diretamente proporcionais e influenciam no consumo. Quanto maior a potência do equipamento, maior é o consumo. Quanto o número de horas, quanto mais a gente usa, maior vai ser o consumo. E se a gente tem mais do que um equipamento, consequentemente, vai estar ele ligado, às vezes até junto, os 2 equipamentos. Consequentemente, maior vai ser o consumo. Portanto, a alternativa que encampa essas 3 variáveis é a alternativa E, correta. E agora a gente vai ver o grande vilão de nossas casas, que é o grande devorador, que é o chuveiro elétrico. Vamos dar uma olhadinha nele? Chegamos a um cômodo da casa que normalmente dá grandes brigas entre mães e filhos, que é a respeito do banho. Nós temos aqui no banheiro um chuveiro elétrico, onde a gente tem diversas posições. Seja o chuveiro mais simples possível, nós temos sempre a posição verão e inverno. Essas posições vão determinar a potência do nosso chuveiro. E como a gente viu na questão anterior, esta potência influencia no consumo e o tempo também influencia. Portanto, nós vamos verificar que, como nós lembramos do bloco anterior, o consumo da nossa conta é dado em kWh. Então, a nossa formulazinha é energia é igual a potência vezes o tempo. Quanto maior a potência, maior a energia. Quanto mais tempo de banho, maior vai ser o consumo. Portanto, nós devemos ter banhos mais rápidos. Consequentemente, a nossa conta vai cair. Agora entendemos por que o chuveiro elétrico é um grande devorador de energia. Outras maneiras da gente poder economizar energia, nós temos aqui na área de serviço. Nós temos a máquina de lavar, que nós devemos juntar o máximo de roupa, porque a gente vai estar economizando energia elétrica e também água. E, consequentemente, o ferro de passar. Vamos juntar todas as roupas da semana e passar apenas de uma vez. Com certeza, a nossa conta de eletricidade vai diminuir. Agora vamos resolver a nossa última questão do nosso projeto Eureka, a questão número 6 de 2001. Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada pelo gráfico do exercício anterior, e se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média em minutos de alternativa A, 2,5, alternativa B, 5, alternativa C, 7,5, alternativa D, 10, alternativa E, 12. Essa é uma questão clássica do Enem e que mostra o objetivo do Enem, que é a compreensão e a união entre as disciplinas que a gente teve no ensino médio. Essa questão, a gente tem que fazer uma boa leitura, uma boa interpretação dela e depois utilizarmos os conhecimentos que a gente aprendeu na disciplina de física e também de matemática. Agora, relembrando o gráfico que a gente viu na questão anterior, o chuveiro elétrico em uma casa corresponde a 25% do consumo, ou seja, transformando isso em fração, 1/4 do consumo. Como essa casa conseguiu reduzir para 300 kWh, 1/4 de 300 kWh vai perfazer 75 kWh, ou seja, será reservado ao banho, ao chuveiro, 75 kWh deste consumo. Esses 75 kW vai determinar o tempo desse banho. Mas como é que a gente vai determinar o tempo? Bem, o tempo a gente tem que lembrar que é o tempo individual de cada banho e também os dias do mês, que no caso a gente vai considerar 30 dias. Então, relembrando a fórmula da energia. Energia é igual a potência vezes o tempo. A potência dada desse chuveiro seria de 5.000 watts. E o tempo, então, vai ser 30 dias vezes o tempo individual de todos os 4 banhos dessa família. Então, vai ficar energia igual a 5.000 watts vezes 30 vezes o T.
Resolvendo esta equação, nós vamos encontrar que o tempo é 0,5 horas, porque nós estamos com o tempo em horas. Ou seja, meia hora ou 30 minutos. Os 4 moradores terão 30 minutos de banho diário. Como são 4 pessoas, cada pessoa terá direito a 7 minutos e meio. Parece pouco, não parece? Mas é o suficiente. Se a gente quer fazer economia, tem que fazer alguns sacrifícios. Portanto, a alternativa correta dessa nossa questão é a alternativa C, de 7 minutos e meio. Agora, gente, quando vocês forem fazer o Enem, façam com bastante calma, leiam a questão com cuidado, e os conhecimentos de física são aqueles conhecimentos não apenas acadêmicos que a gente viu na escola, são aqueles conhecimentos que você vai utilizar muito ainda na sua vida, no seu dia a dia. Então, boa sorte na prova. Obrigado, mestre Tony. E o consumo de energia, fundamental e importante, não só por conta do pagamento mensal que temos que fazer às companhias de energia, mas sobretudo pela racionalização. Então, poupar sempre é útil em todos os sentidos. Vale a pena. Obrigado, Tony. Obrigado mesmo a você. Detalhe importante que ainda devemos falar, o 0800. Então, observe, se você não recebeu o cartão de inscrição, dia 11 passou, vem chegando, dia 20 a caminho, dia 18 foi embora e você não recebeu nada ainda, o 0800 é fundamental. 0800 61 61 61. Repito, 0800 61 61 61. A partir daí, você questiona, reclama e pede, por favor, que receba seu material para a prova do dia 27. É isso.